retomou, a bola é pro Pedro, invadiu, bateu! O melhor que nós temos pra mim hoje é o Pedro. Qual é o grande cara hoje decisivo do futebol brasileiro? Um só tem um. É o Pedro, meu irmão. O cara faz 5 gols por jogo, o que eu vou falar? Irmão, ele ficou lesionado 2 meses e era o artilheiro do Brasil. Tá o louco. Yuri passou ele com 1 gol. Se o Pedro continuar assunto todo respeito ao Yuri Alberto, ele ia fazer 100. Ricardo Oliveira, Yuri Alberto. Ricardo Oliveira. Gabigol, Ricardo Oliveira. Gabriel Jesus, Ricardo Oliveira. Pedro, esse é um cara que eu tenho muita esperança, cara, porque ele defende como ninguém o centroavante. Eu acho que no Brasil não tem outro cara como o Pedro que represente tão bem o centroavante, o homem gol, o 9. Além de fazer gol de todo quanto é jeito, é um cara muito técnico. Eu gosto do Pedro, fico com o Pedro. Pedro não é jogador de entrar no segundo tempo. Pedro é jogador de estar ali no começo, de estar entre os 11. Pedro, pra mim, hoje é o melhor centroavante, assim, de área mesmo do Brasil. Valência ou Pedro? Pedro. Pedro ou Endrick? Pedro. Pedro ou Flaco Lopes? Pedro. Pedro ou Caleri? Pedro. Pedro ou Yuri Alberto? Pedro. Como um atacante pode jogar com tanta classe? Como Pedro se tornou o melhor centroavante do Brasil? Você vai acompanhar agora como um jogador se tornou reconhecido por grandes craques da história da seleção, como Romário, conseguiu se tornar a esperança para ser o 9 do Hexa. Como Pedro pode misturar técnica, precisão, finalização, cabeceio e até qualidade para dribles. Tudo isso tendo uma estatura considerada de alto porte. Para entender isso, nós precisamos ir lá do começo e entender desde os seus primeiros passos, sua formação, seu começo no futebol, suas maiores dificuldades. Você vai acompanhar agora a emocionante história de Pedro, aqui do canal Ralph mais 10. Os créditos desse vídeo vão totalmente para ele e estão na descrição aqui também. E agora, vamos pro vídeo. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido como Pedro, atualmente joga no time do Flamengo, mas antes de chegar até o rubro-negro, que sempre foi o seu time de coração, ele passou por diversas dificuldades. Aos 5 anos de idade, Pedro já mostrava uma grande paixão pelo futebol, e já mostrava habilidade acima dos demais colegas de equipe, na escolinha do River Plate Futebol Clube, no Rio. É importante frisar, rapaziada, que esse aqui não é o River Plate oficial lá da Argentina. Já vi muita gente falando, já vi matérias falsas. Só falar, vocês sabiam que um Pedro do Flamengo fez base na escolinha do River Plate? Mas não é o River Plate da Argentina. No Rio de Janeiro, mas aos 8 anos de idade, Pedro saiu da escolinha do River e foi jogar no time de futsal do Flamengo. Por lá mostrou muita intimidade com a bola e acabou indo para a categoria de base do Flamengo, só que dessa vez saindo das quadras e indo para o campo. Porém, aos 14 anos de idade, saiu um diagnóstico no clube, dado por Gilmar Popoca, onde falava que Pedro era frágil fisicamente. E por incrível que pareça, na época Pedro era menor que os seus companheiros de equipe, e isso afindou na saída de Pedro do Flamengo. Isso aqui é muito comum, mano. Teve vários jogadores que já foram desprezados, por exemplo, o Modric já foi desprezado por ser magro e franzino demais, o próprio Messi é uma história bem conhecida, o Griezmann também foi dispensado pelo Lyon porque era magrinho demais. O garoto Pedro pensou em desistir, pensou que ali era o fim e que nunca mais iria jogar futebol, até que recebeu propostas para jogar no Duque de Caxias. Ficou por lá por 2 anos e foi evoluindo taticamente e fisicamente. E com seus 16 anos de idade, ele estava disputando campeonatos pela equipe sub-20, sendo titular absoluto do Duque de Caxias. Sendo assim, Pedro foi convidado por um empresário para jogar o Campeonato Carioca pelo Arte Sul, um clube empresa do Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde acabou sendo artilheiro do torneio e chamando a atenção de olheiros do Fluminense. Então Pedro chegou ao Fluminense e rapidamente se destacou nas categorias de base, e foi artilheiro de diversos campeonatos, inclusive o Campeonato Brasileiro de 2015 Sub-20, e mesmo chegando ao Fluminense... Cara, todo respeito, Pedro tá aparecendo a Mini, pô. Caraca, cara da Mini, mano. Idade um pouco avançada, chegou a marcar mais de 150 gols em jogos oficiais na base e era considerado como uma das joias do Fluminense. Olha como é o futebol, né, rapaziada? O cara com 14 anos foi dispensado. 14 anos já é uma idade até relativamente avançada. E aí ele sai do Flamengo. Todo respeito ao Duque Caxias, né? Mas o Flamengo tá aqui, o Duque tá aqui, pô. E o moleque não desiste e aí se destaca, mano. Absurdo. O ano é 2016 e Pedro sobe para o time principal do Fluminense para pegar experiência e treinar com o grupo. E muitas vezes fazia gols nos treinamentos da equipe. E em 2016 ficava apenas algumas vezes no banco. Já em 2017, Pedro tinha que buscar espaço no elenco principal.
Mas Henrique Dourado era o artilheiro do Brasileirão e o homem responsável por marcar os gols da equipe do Fluminense. Mas quando Pedro... Olha como é o futebol, mano. O Henrique Dourado não amarra a chuteira do Pedro, só que tava no momento melhor. Tem que ter paciência. Pedro entrava no segundo tempo das partidas, ele marcava gols. Gols que chamavam a atenção do seu técnico, Abel Braga, que em 2018, após Henrique Dourado sair do Fluminense para o Flamengo, ficou responsável por marcar os gols do Fluminense, sendo o homem de total confiança do treinador. Pedro já começou o ano com tudo, fazendo 7 gols no Campeonato Carioca e se tornando o jogador mais jovem a ser artilheiro da competição. Fluminense que revelou 2 bons atacantes, né, mano? O Campeonato Brasileiro começou e Pedro simplesmente não sentiu o peso do campeonato e continuou a marcar gols. E logo no início da competição, Pedro já tinha 9 gols marcados, sendo o artilheiro daquele ano. A fase era tão boa que Pedro tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira, mas em um jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, a fase boa de Pedro acabou, pois Pedro sofreu uma grave lesão no joelho e acabou sendo cortado da convocação da seleção brasileira. Nessa época, o Pedro também tinha proposta oficial pra ir pro Real Madrid, mano. Eu não sei se vocês sabem disso. O Real Madrid ia levar o Pedro. E o próprio Pedro já falou isso em podcast, que tava tudo certo. E nessa lesão, ele teve uma lesão de estiramento do joelho, dos ligamentos do joelho direito. É diferente dessa lesão que ele teve agora, que ele se recuperou. Essa lesão que ele teve agora foi rompimento do ligamento do joelho esquerdo. Mas por isso o Real Madrid desistiu da contratação dele, mano. O cara perdeu a seleção e o Real Madrid numa lesão só. E rapidamente, Gabigol, que jogava no Santos, acabou passando Pedro na artilharia do campeonato. Um balde de água fria foi jogado em cima de Pedro, que estava em uma ótima fase, uma fase fantástica, assustando até mesmo os comentaristas esportivos, que nunca tinham visto um início tão avassalador de um jogador com características totalmente diferenciadas. Pedro voltou de lesão, mas já estava sem ritmo de jogo, e a temporada de 2018 para Pedro não terminou como se esperava. O ano é 2019 e o Flamengo, após contratar Gabigol do Santos, queria tirar Pedro do Fluminense de todas as maneiras. Mas o Fluminense fez jogo duro e fez de tudo para que Pedro não fosse para o Flamengo. Sendo assim, o Fluminense recusou todas as propostas do Flamengo e vendeu Pedro para a Fiorentina da Itália por 50 milhões de reais. Pedro chegou na Itália com grande expectativa por parte dos italianos. Ribéry, dessa eu não sabia. Fez apenas 4 jogos, sem nenhum gol. Aliás, Pedro chegou a marcar um gol sim, em um jogo treino, contra os reservas da Roma. Mas por se tratar de um jogo treino, aquele gol acabou não sendo computado. O ano é 2020 e o Flamengo tentou mais uma vez contratar Pedro, mas dessa vez não tinha a diretoria do Fluminense para impedir. E a negociação com a diretoria da Fiorentina foi um sucesso. Mano, apesar de vários jogadores do Fluminense irem pro Flamengo, tem uma coisa que eu acho da hora na postura do Fluminense aí, tratar futebol como rivalidade e tal, é que o Fluminense nunca vende uma joia deles direto pro Flamengo, mano. Nunca, nunca. Tipo o Gesso veio, tava na Roma, aí tem o Pedro, que tava de fora também, o Flamengo tentou contratar o Fluminense. Aí vendeu pra fora, aí o Flamengo comprou de fora. Teve o Conca também, não veio direto do Fluminense. Ayrton Lucas também. Acho que o único que foi direto do Fluminense pro Flamengo foi Henrique Dourado. Um valor fixado de compra após o final do empréstimo. Pedro chegou marcando gols no Flamengo. Apesar do time ser recheado de craque, o jogador conseguiu seu espaço no time e é o 12º jogador do elenco. E antes da paralisação, Pedro fazia gol a cada 24 minutos em campo, com a camisa do rubro-negro. Sim, foi preciso parar o futebol por conta de uma grande pandemia, mas quando tudo se normalizar e o futebol voltar, todos voltaremos a ver o grande futebol de Pedro, com a camisa do Flamengo e talvez da seleção brasileira. Esse vídeo aqui, rapaziada, foi gravado há um tempo atrás já, né? Mas eu queria mostrar pra vocês a história do Pedro. As origens dele, né? Ninguém chega ao topo ou chega ao Flamengo assim do nada. Todo mundo tem uma grande história. E a história do Flamengo no Pedro até recentemente vem sendo um pouco conturbada, né? O pessoal sempre criticando aí as escolhas do Felipe Luiz e manter o Pedro no banco. Muitas vezes o Felipe Luiz improvisando jogadores como o BH no ataque, como centroavante, até o próprio Plata. A justificativa é de que o Pedro não ajuda tanto no sistema defensivo em alguns jogos, né? Houve a polêmica aí também do Pedro do Felipe Luiz, que veio a público falando mal do Pedro, né? Falando que o Pedro tava fazendo uma semana de treinos ridículas e tal. Eu até fiz um vídeo recentemente aí falando do estranho ego de Pedro, porque na época era algo que tava bem alto, a galera comentando. Só que falando do Pedro dentro de campo, né, cara, quando ele quer jogar mesmo, não tem discussão. Pra mim, é a nossa melhor opção de centroavante pra seleção. Não tava sendo convocado aí pelo Ancelotti, né, mas acredito que depois dessa partida de hoje contra o Palmeiras e depois que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro, mesmo às vezes tendo poucos minutos, o cara sempre que entra, mete gol, cara, é impressionante. Eu acho que
ele é a nossa melhor opção como centroavante, cara. Eu acho que tem o João Pedro também, né, que é uma opção aí no Chelsea. Tem o Endrick, que tá meio por fora aí, né, comendo pelas beiradas, a chance é baixa. A gente tem aí também o Caio Jorge. Mas assim, rapaziada, falando de nível técnico, eu acho que não tem ninguém melhor que o Pedro no futebol brasileiro, assim, em brasileiros como centroavante no futebol mundial, né? Eu acredito que o Pedro é o nosso cara mais completo, cara. O que ele fez contra o Palmeiras aí, nessa arrancada que ele deu. Primeiro, assistência foi coisa linda, mas a arrancada, cara, a arrancada mostra que o Pedro teve velocidade, cara. O Pedro parece às vezes ser um cara meio lento, só que pela passada larga que ele tem, né, ele conseguiu vencer na velocidade 2 zagueiros aí do Palmeiras e marcando o gol, mano. É igual eu falo pra vocês, eu não lembro a última vez que... Eu não tenho na memória um lance que a gente fala, pô, o Pedro na cara do gol ele errou. Ele não erra. Se você der uma assistência pra ele cabecear, se for aquele gol claro, ele não vai errar, sabe? Tipo, a cada 5 vezes que o Pedro sai na cara do gol, 5 vezes ele faz o gol, cara. É impressionante, o cara que tem repertório, tem assistência, tem cabeceio, tem chute, tem drible. Várias vezes ele já fez gols aí driblando os zagueiros, né? Tendo qualidade técnica. O cara faz gols acrobáticos, faz gol de todo jeito. Então é muito bom ver o Pedro nessa crescente, cara. Espero que ele continue aí tendo mais minutagem com o Felipe Luiz. É meio que... Claro que é a opção do treinador. Os resultados do Felipe Luiz falam por si só. A gente não pode... Eu não tenho culhão de vir aqui e criticar o trabalho do Felipe Luiz. É o melhor ataque, a defesa menos vazada. O time ficou não sei quantos jogos aí sem tomar gols. O Rossi é o goleiro menos vazado aí do mundo. Então, cara, o Felipe Luiz faz um trabalho magnífico, o time tá vivo na Libertadores, tá vivo no Brasileirão, acaba de vencer um jogo importantíssimo contra o Palmeiras. Dá um recado aí pra torcida do Flamengo de que, ó, calma que a gente ainda tá vivo e tal. Se o Flamengo perdesse, né, poderia meio que dar adeus ao Brasileirão, seria muito difícil o Palmeiras perder os próximos jogos. Mas vence os jogos mais difíceis. Então o Felipe Luiz tem um trabalho incrível aí, a opção do treinador de manter o Pedro no banco, às vezes... Muito pela polêmica anterior, é pelo que o Pedro vinha fazendo dentro de campo ou nos treinos, né? Às vezes o cara fica desmotivado e tal. Eu acredito que o Pedro, depois de 22, acreditou que seria incontestável no Flamengo e podia dar uma maquiadinha nos treinos, dar um migué nos treinos, mas não é assim que funciona. O Felipe Luiz chegou botando ordem na casa. Então eu não tenho culhão pra vir aqui criticar o trabalho do Felipe Luiz até o momento. Eu sei que algumas partidas ele acaba errando, mas, cara, qual jogador que não erra alguma coisa dentro de campo? Qual goleiro que não falha de vez em quando? O treinador vai errar, ele é humano do mesmo jeito. Só que, na média, o cara tá errando muito pouco, cara. Então é um trabalho a se elogiar, mas acredito que não dá pro Pedro ser banco. O Pedro não seria banco em nenhum time do Brasil, cara. E seria titular em muitos times do mundo. Depois da Copa, eu acredito, se o Pedro for convocado e fizer uma boa Copa, eu ainda acho que o Pedro pode ter uma chance de jogar no time europeu. Não no time de ponta como Barcelona, Real Madrid, os times mais midiáticos aí. Mas, cara, você acha difícil o Pedro ser titular na Inter de Milão, por exemplo? O centroavante lá da Inter de Milão é o Thuram, pô. Você acha difícil o Pedro ser titular no Borussia? O centroavante do Borussia até um tempo era o Harley. Então, assim, pra mim o Pedro ainda tinha chance de ir pra Europa. Foi opção, ia ser contratado pelo Real Madrid, né, cara? Ia ser contratado pelo Real Madrid antes daquela primeira lesão dele no joelho. Então é um cara que é genial, mano. Ele é um atacante genial, eu não tenho medo de falar isso. As próprias lendas aí do futebol. Romário, cara, se o Romário falou isso, Ricardo Oliveira, que eu sou fã pra caramba, falou que o Pedro é monstro. Cara, não tem justificativa, entendeu? Então eu espero que o Felipe Luiz, que o Pedro possa se entregar, talvez, taticamente, defensivamente, um pouco mais pra ajudar aí no sistema do Felipe Luiz. Mas é meio que dá uma dor no coração ver o Pedro em alguns jogos no banco, cara, porque o tempo vai passando, a carreira vai passando. E aí você vê o Pedro desde 2022 desde 2021 tá brigando por espaço no Flamengo. E são quase 4 anos aí nesse vai e vem, nessas idas e vindas, nesses bancos e titulares. Então, assim, eu espero que o Pedro possa se entregar um pouco mais, cara. Igual eu tava conversando com um amigo meu hoje, cara, o atacante ele não tem que ficar marcando, tipo assim, dando a vida como marcador. Ele tem que vir preencher o meu campo, fazer uma pressão ali inicial e tal. E eu acho que o Pedro às vezes não faz, ele fica com preguiça. Mas assim, a gente não quer que o cara seja um volante, né? Um atacante que volta pra marcar igual o Gabriel Jesus na Copa de 2018, mano. A gente quer um cara que cumpra ali um mínimo papel defensivo e deixa o cara pra fazer gol, mano. O pivô que ele fez hoje em cima do Fux, pô, pro Arrasca fazer o gol é bizarro, mano. Ninguém mais faria isso, pô. O cara tem envergadura, tem tamanho, tem peso, tem posicionamento, tem gol, tem chute, o cara tem tudo. O Pedro é muito monstro. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Te espero no próximo vídeo do Victorando. Foi um vídeo diferente do padrão que vocês estão acostumados aqui, que é aquele vídeo muito bem editado e tal.
Foi um vídeo mais rápido, né? Até porque o jogo do Palmeiras acabou agora e eu queria muito postar esse vídeo. Esse vídeo já tava meio que engatilhado aqui pra vocês. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui, tchau.